entendido. Né? Se fosse qualquer outro, na ocasião, candidato que tivesse entrado como presidente, foram outros 4 que concorreram ao Marcelo Teixeira, todos estavam cientes dos problemas que o Santos tinha dentro do clube. Né? No final, na reta final da gestão, o Andrés Rueda chegou a convidar todos os candidatos, para apresentar uma série de situações que o clube tinha internamente. Né? E o rebaixamento complicou porque perdeu receita. Complicou e muito. Porque se tivesse a receita, mesmo tendo ficado ali lá embaixo. É uma bomba atrás da outra. Mas eu vou olhar, aquela premiação era para pagamento dos salários dos últimos meses do ano e de férias. Aquela premiação não seria para nenhum pagamento de contratação. Premiação não, adiantamento. Exato. Não faz. E o que é um absurdo, porque o ex-presidente Andrés Rueda, que batia no peito de que era o cara que entendia de administração, que ia fazer, ia acontecer, todo mundo acreditou, ou a maioria das pessoas acreditaram que isso poderia acontecer. E ele encerrar a gestão dele de forma melancólica, com o rebaixamento, né? Mas ele esperava a não queda para pegar a premiação do Campeonato Brasileiro e quitar salários de funcionários e jogadores. É uma aberração, né? Daquilo que ele sempre pregou, de que ele era o expert em administração. No futebol ele sempre deixou claro que não entendia, mas também não soube delegar. Né? Então ele conseguiu se tornar o pior presidente da história do Santos por ter afundado o Santos. Porque aí ele deixa para a gestão seguinte inúmeras dívidas, ele salvou um transfer ban, na segunda divisão. Isso? Deixou o time na segunda divisão e a atual gestão já está brigando aí nos bastidores para evitar o terceiro transfer ban do ano. E pode ter mais. Mais 2. Tem mais situações que podem ainda gerar transfer ban para o Santos, o que mostra a catástrofe que foi. Só que para deixar claro, tá? O fato de dizer que o Rueda é o pior presidente do Santos, ou que foi a gestão mais horripilante da história do Santos, danosa, não exime em nada o que o senhor José Carlos Pérez fez no Santos. Sim. Os antecessores absurdo, também. Absurdo que o Pérez fez. E ainda tem cara de pau o senhor José Carlos Pérez em grupos de WhatsApp, quando lê, porque caso Cueva, o Santos sofre um transfer ban. Ele tem a cara de pau de comentar lamentando. Que ele não pagou. Jogador que ele contratou e não pagou. Então, assim... uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São 2 presidentes que é para serem banidos e esquecidos. Voltando no tempo, tem mais. Tem mais, o Modesto foi muito mal. O Modesto Odílio, sempre foi um cara legal, bacana e tudo mais, mas foi mal. E o Odílio, péssimo. Então. Odílio, péssimo e arrogante, além de tudo, né? Nós tivemos gestões voltando no tempo, todas tiveram os seus problemas. Né? Mas infelizmente ter deixado o Santos na situação que deixou o Rueda com um rebaixamento, além das dívidas, que ele batia no peito, que ia deixar tudo organizado, e deixou o clube nesse caos. Eu concordo com tudo que você falou, mas eu só vou discordar, mas é minha opinião. Isso é bom, Não, eu só vou discordar da questão que os caras já sabiam disso, porque por exemplo, eu como conselheiro, o Rueda falou que recebeu o dinheiro do Pachuca, esquece o que o Pérez aconteceu, que ele recebeu o dinheiro do Pachuca e tinha pago o Krasnodar, então ninguém estava esperando isso, é a minha opinião. O Rueda falou? E os 30 milhões que ele falou... Mas para os candidatos ele não chegou a explicar tudo? Bom, eu não pelo que a gente sabe... O que me chama a atenção é que eles falaram que ele explicou tudo. Nós da imprensa sabemos uma coisa, eu acho difícil quem está dentro não saber, né? Eu não vi te perguntando para o Marcelo Teixeira essa questão, eu acho que você como repórter... eu posso, se o Marcelo sentar comigo e ficar 2 horas comigo, o convite já foi feito inúmeras vezes, eu só não pergunto ao Marcelo se ele não aceitar entrevista para me dar. Então, tu falou, eu tenho que falar. Não, mas você está dizendo que eu não pergunto ao Marcelo. Eu posso perguntar para o Marcelo. Não, eu não falei. Vamos conseguir uma exclusiva para a gente? Aí o De Olho no Peixe faz, aqui o Esporte por Esporte faz. Bom, o Marcelo estando 2 horas com a gente, eu pergunto tudo que eu quero perguntar ao Marcelo. Mas eu não quero dizer isso que tu acha. Você só não pode dizer que eu sou omisso por falta de perguntar. Não, eu não falei que você é omisso. Então eu pergunto quando eu tenho oportunidade. Você não deixou eu falar. Então você falou. Só cuidado com às vezes as afirmações. Eu não falei que você é omisso. Eu só então tá bom. É que tem gente que não gosta que discorde. Acho que o programa é debate. Pode discordar de mim, só não gosto que fale o que não é verdade. Não, eu não falei isso. Então tá bom. Então vamos voltar ao que eu falei, para começar no início. Eu acho que o Marcelo Teixeira não sabia dessa dívida do Cueva. Cabe aí uma pergunta. Quando ele estiver numa coletiva com todo mundo, você pergunta para ele. Eu acho que é importante. Eu acho que ele não sabia do Cueva, porque todo mundo achou que tinha pago. Com relação aos 30 milhões que o Larroque falou, foi aprovado no conselho, eu votei contra. Mas, coitadinho, o time vai cair e tal. Beleza. E ele falou que ia pagar salário e premiação de funcionário. Se R$1 desses 30 milhões não foi, ele está errado. Ele está errado porque ele prometeu no conselho para os
100 que aprovaram, eu fui os 50 que não aprovaram, que ele ia pagar salário com esse dinheiro não era para pagar nada, e ficou devendo 13º. Então, eu acho, é minha opinião, e eu respeito a sua. Não, a opinião está certíssima. A minha opinião, na minha opinião, e não tem nada de informação aqui, é só uma opinião. Eu acho que quem entrasse lá, qualquer um dos 5, não sabia que esses 30 milhões não foram utilizados para salário na sua integralidade e nem saber da questão do Cueva. Posso estar errado, como posso estar certo. Aí cabe uma pergunta para o... Se o Marcelo não esteve, eu não tenho dúvidas que pessoas ligadas a ele estiveram da chapa. Mas a gente pode ligar. Você não consegue falar com o Marcelo, mas você pode conseguir falar com os outros candidatos. Você pode perguntar isso. Vocês sabiam da dívida do Cueva? Vocês sabiam do 30 milhões? Mas se nós sabíamos da dívida do Cueva, como é que os candidatos não sabiam, Flecha? Olha, mas você acha que eles sabiam dos 30 milhões que o Rueda deixou 10%? Que o Santos... Qual 30 milhões você está falando? Que antecipou 30 milhões do Paulista, como o Raca falou, 30 milhões do Paulista para pagar salário e ficou devendo 13º? Não foi esse dinheiro que ele antecipou que os conselheiros aceitaram? Aprovaram? Não. Ele antecipou. Beleza, foi legal. Com aprovação do conselho, né? Do conselho. Da aprovou. Maioria, eu não concordei. Não, tudo bem, não estou dizendo que você, mas houve uma aprovação da maioria. A maioria concordou, certo. Aí aprovou. Ele falou que esse dinheiro ficou lá registrado, que era para pagar salário, 13º, 30 pau, ele pagou tudo, mas tinha salário em dívida. Então, acho que quem assumiu a cadeira falou, tem um monte de BO aqui, mas os salários estão pagos. E não estava. Então, eu acho que... Ele fez questão de dizer na entrevista que teve lá comigo e com o Leonardo... Ele cometeu tantos erros que também o pessoal não aprovou, não aprovaram nem as contas dele. Você é excelente, a tua informação está correta. Não estou questionando isso. Eu acho que o presidente lá, qualquer um dos 5 que a gente entrevistar aí, fala, você sabia que o Rueda não pagou o 13º? Não, ele não antecipou os 30 milhões para pagar? Então, acho que isso aí foi o esqueletinho que caiu do armário. Mas vamos voltar ao que nós estávamos falando. A gente estava falando aqui, não era dessa questão de pagar salário ou não. Nós estávamos falando de que todos os candidatos sabiam das dívidas que o clube tinha de negociações. Poxa, se nós que somos repórteres... Ele nunca contou com o rebaixamento, essa que foi a diferença. Tanto assim que ele fez questão naquela entrevista que nós fizemos lá, que ele garantiu que não ia ficar esse tipo de situação para quem viesse. Porque ele ia pegar o dinheiro da premiação e ia resolver. E o pessoal pegava zerado. Só que ele esqueceu que os 2 outros jogos eram com o SAF, né? E aí a SAF tem um pouco de Red Bull, ajuda um pouco a SAF, né? Vô, tem um detalhe que você levantou também, que acho que as pessoas não levam muito em consideração. Os presidenciáveis tinham que ter em mente que o planejamento do Santos era A ou B, para o ano seguinte, para o ano de emergência. Ou um na Série A ou um na Série B. Agora, alguns nem contavam, né, com o Santos da Série B. Então fica difícil você avaliar, porque é uma receita X, né, jogando a Série A, uma receita Y jogando a Série B. Então fica complicado, porque os valores iam cair muito, né? As receitas iam cair drasticamente, por isso que agora o Santos está tendo essas dificuldades com questões financeiras. Agora fica complicado quando tem todo esse aspecto. Você precisava se resguardar e planejar um Santos para a Série B e um Santos para a Série A. E eu acho que foi. A atual gestão planejou tudo direitinho, a coisa está caminhando. A única coisa que eu volto a dizer, que foi o que eu trouxe de informação, opinião, tudo junto aqui, porque a gente informa e opina também, de que não se pode dizer que essas bombas que estão estourando, o La Rocca falou aí, vão ter mais outras 2 situações que podem virar transfer ban. Baço e Soteldo. Oi? Baço e Soteldo. Sim. Vai dizer que o Departamento Jurídico do Santos não tem essa informação. Vai dizer que o Departamento Jurídico do Santos não sabe que uma situação dessa vai daqui a pouco estourar e pode virar uma nova notificação. É isso que eu estou dizendo. Sabe da situação. Sabe, claro que sabe. Ciente. Ninguém pode dizer. E isso eu volto no tempo, quando o Rueda assumiu, pegou um clube caótico, pós-Pérez, e aí... E no primeiro mês já conseguiram também detectar essas coisas todas, né? Mas não pode chegar a público nunca e falar assim, eu não sabia, puxa, fomos pegos de surpresa. Não. Uma coisa é trabalho árduo para você apagar o incêndio, que todo mundo sabe que está tendo. Né? A outra coisa é se falar que não, puxa, caramba, fomos pegos de surpresa, não esperava que ia ter esse tipo de coisa. Aí não dá.